Um povo abandonado no deserto. Deus querendo destruir esse povo. Moisés repreendendo a Deus e pedindo para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. E Deus ainda se arrependendo. Será que a história é assim mesmo? Será que Deus também pode abandonar a gente? Fica aqui comigo neste vídeo que eu conto direitinho o que aconteceu. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Juliana e hoje eu vou falar dos capítulos 31 e 32 de Êxodo, mas antes eu quero pedir para você que gosta do nosso conteúdo que curta, comente, também compartilhe esse vídeo para ele poder alcançar mais corações, combinado? Então vamos para os capítulos de hoje. O capítulo 31 é bem interessante porque ele vai ligar o espaço sagrado, que é o santuário, com o templo, que é o sábado do Senhor, como a gente vai ver. E é importante lembrar aqui nesse capítulo que ele relata os últimos momentos de Moisés lá no Monte Sinai, onde ele estava 40 dias e 40 noites, recebendo todas aquelas instruções de Deus, bem detalhadinhas para a construção do templo. Estão lembrados? A gente falou disso nos capítulos anteriores. E olha que legal, neste momento, Deus escolhe uma pessoa pelo nome, chamada Bezalel, para um serviço especial na construção do templo. E ele não só escolhe pelo nome, como também capacita ele, porque a Bíblia fala que Deus o encheu do Espírito Santo, aliás, do seu Espírito, e também de sabedoria, conhecimento e criatividade. Isso mostra o quanto Deus repara e também conhece individualmente cada um de nós. Porque ele não fala para Moisés, escolhe alguém aí dentre o povo para fazer. Não, ele mesmo escolhe, porque ele conhece o povo e ele sabe quem pode fazer. E assim como Deus fez lá no passado, ele também faz hoje, porque ele também conhece cada um de nós. Ele também nos escolhe a dedo para trabalhos especiais e nos capacita para realizar esses trabalhos. E acredite, todos nós temos habilidades e dons dados por Deus para oferecermos alguma coisa para as pessoas. Então pergunte para Deus qual é a sua habilidade e bora trabalhar. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui é o valor que Deus dá a nós e às nossas obras. Porque olha só, o santuário ele iria ser a morada de Deus com os homens. E ao invés de usar o seu próprio poder para criar tudo por meio da sua palavra, do jeito que ele fez na criação do mundo, na construção da nossa casa, ele escolheu homens imperfeitos e pecadores, mas que eram dedicados e com fé no seu poder, para construir a sua casa. E olha só que interessante, ele construiu a nossa casa, como eu falei, quando criou o mundo de uma forma perfeita, e agora ele queria que nós construíssemos a casa dele. E que não seria nem perto do que ele mesmo poderia fazer só com a sua palavra, mas ele queria sim. E aqueles homens, mesmo sendo uma enorme responsabilidade, eles aceitaram porque eles confiavam no amor e na misericórdia e também no poder de Deus para capacitá-los para fazer esse enorme trabalho. E qual era o papel do santuário na terra? Por que Deus fez o santuário aqui? Era para mostrar o seu amor para as outras nações. Porque o santuário apontava para o sacrifício de amor que seria realizado no futuro por Jesus na cruz. E onde é o santuário de Deus hoje? Aonde ele mora? O que a Bíblia fala sobre isso? O santuário de Deus hoje somos nós. Nós somos templos do seu Espírito. Nós somos como santuário ambulante. E o nosso papel é levar o amor de Deus para as outras pessoas. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e onde quer que a gente esteja, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Continuando aqui, as instruções para construir o tabernáculo são então encerradas com um apelo aos israelitas quanto à necessidade de guardarem o sábado, como a gente pode ver aqui nos versos 13 a 15, que a gente vai ler. E diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. O sábado tinha 2 propósitos. Ele era um tempo para repousar e também um tempo para lembrar do que Deus tinha feito. Nos dias de hoje, em que a gente vive uma vida muito frenética de trabalho, estudo, cuidado doméstico, criação de filho, Deus diz que a gente precisa descansar e realmente se desligar dessas preocupações diárias e também confiar que Ele cuida de nós. E a gente também precisa usar esse dia para lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. Isso vai nos aproximar dele e também aumentar a nossa fé. E a gente pode ver a importância do sábado no Êxodo pela quantidade de repetições sobre a sua observância, porque nenhum outro mandamento é mencionado com tanta frequência. E se você quer saber mais sobre o sábado, eu te recomendo assistir o capítulo 20 de Êxodo, caso não tenha assistido, e eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui para você, tá bom? Então, depois de dar todas essas instruções, Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Tábuas de pedra, escritas pelo seu próprio dedo. E enquanto isso, lá no acampamento, a gente tem um povo bem santinho, esperando pacientemente o retorno de Moisés, né? Só que não, claro que não. Chegando aqui no capítulo 32, enquanto Moisés ainda está lá no monte, o povo começa a ficar impaciente. E aí eles cercam Arão e começam: esse Moisés não vai descer mais não? Ele está demorando muito. A gente está aqui sozinho, abandonado. Faz aí pra gente um Deus que possa ir na frente da gente. É estranho pensar, né, que mesmo depois de todos os milagres que esse povo viu e viveu, como as pragas no Egito, o mar se abrindo, o maná caindo do céu, eles ainda se voltavam para a adoração de ídolos neste momento. Isso mostra pra gente porque sinais não garantem a nossa fé. O que garante a nossa fé é crermos racionalmente em Deus. Mas antes de sermos juízes de Israel, se a gente olhar para a nossa própria vida, será que a gente não passa por isso também? Quantas vezes a gente tenta fazer de Deus o nosso gênio da lâmpada para que Ele atenda aos nossos desejos e quando a gente não é atendido, a gente também se volta contra Deus, dizendo que Ele não se importa com a gente. Isso não acontece? Até diante de necessidades reais, como a cura de uma doença que não acontece ou um emprego que não vem. E Deus acaba não respondendo como a gente gostaria. Muitas vezes a gente também não se sente abandonado, esquecido e acaba resolvendo as coisas do nosso jeito? Pois é, era isso que estava acontecendo com o povo. Eles estavam se sentindo esquecidos. E a gente precisa lembrar que, embora eles tivessem saído do Egito, ainda havia muito do Egito neles, porque tinha pouco tempo que eles tinham saído de lá. Era um povo muito habituado a ter e adorar muitos deuses. E eles ainda não tinham a completa noção do que era estar diante do Rei do Universo. E por isso que Deus vinha pacientemente instruindo e até repetindo muitas das instruções para que eles pudessem aprender. Deus estava, na verdade, reeducando aquele povo porque eles tinham uma missão tremenda para cumprir. Queridos, nos momentos difíceis, precisamos orar para que Deus nos mantenha fiéis e nos ajude a confiar nele. Porque olha só, assim como aquele povo estava esperando Moisés descer do monte e achava que ele estava demorando e que talvez nem voltasse mais, e aí deram o próprio jeito deles, nós também estamos aguardando Jesus voltar para nos buscar. E como eles, a gente muitas vezes pode achar também que Jesus está demorando muito, que a gente está esquecido e querer dar aí o nosso próprio jeito. Isso são sementes de engano plantadas pelo inimigo de Deus, quando a gente dá abertura para ele. A Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23 que os nossos olhos são a luz da nossa alma e que se eles forem maus, todo o nosso corpo vai estar em trevas. E aí eu pergunto,
O que nós temos colocado dentro da nossa alma? O que os nossos olhos estão contemplando? Temos meditado na volta de Jesus e no sacrifício de Jesus? Temos contemplado a vontade de Deus ou estamos contemplando os nossos próprios desejos? Eu peço que você reflita sobre isso e também ore para que Deus te mantenha firme nas suas promessas, na promessa da volta de Jesus e na promessa da vida eterna. Mas voltando aqui para a história, Arão então atende o povo e pede para que eles tragam tudo que eles têm lá de joia, de ouro, faz um bezerro de ouro e aí o povo começa então a adorar, festejar e ainda dizer que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito. Então, neste momento, Deus fala para Moisés o que o povo está fazendo. E aí ele fala, olha, Moisés, eu vou destruir esse povo. É um povo teimoso, de dura cerviz. E aí Deus faz um teste com Moisés. Além de dizer isso, ele fala, eu vou destruí-los e vou fazer da sua descendência uma grande nação. Mas aí acontece algo muito interessante aqui. Moisés não aceita e ainda intercede pelo povo. Parece até que Moisés está repreendendo a Deus, né? Ele fala assim, Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez aos patriarcas de fazer deles uma grande nação, de dar uma terra boa para a descendência deles? E imagine também a vergonha que vai ser para os egípcios e também para as outras nações saberem que o povo que o Senhor tirou lá do Egito foi destruído e morto no caminho. E Moisés não aceitou. E o ponto que eu quero destacar aqui é o amor de Moisés pela causa que foi dada a ele. Ele sabia das promessas que Deus tinha feito aos patriarcas e confiava que Deus tinha planos maravilhosos para o povo. E ele amava fazer parte daquele povo. Ele liderava aquela nação com amor. Tanto que ele rejeitou ser príncipe do Egito, você lembra? Para poder se juntar com os escravos. E agora ele rejeita a proposta de Deus de fazer da descendência dele uma grande nação para continuar com o povo. Não é impressionante a reação dele? Porque, gente, pensa comigo. Olha como as coisas eram difíceis para Moisés. Ele já era um senhor de idade, tinha mais de 80 anos e ainda estava longe da família dele há muito tempo. E aquele era um povo difícil, que vivia reclamando. Era a oportunidade de Moisés de se livrar de tudo aquilo e ainda tomar posse das promessas de Deus sozinho. Mas ele não quis. E além de não ter aceitado essa proposta de Deus, a gente vê lá no final do capítulo, quando ele está intercedendo pelo povo, ele ainda pedindo para Deus riscar o nome dele do livro da vida, caso Deus não perdoasse o povo, sendo semelhante a Cristo. Que líder! Precisamos aprender muito com Moisés. E então Deus muda da ira para a misericórdia, do juízo para o perdão, como ele faz com a gente todos os dias. E então Moisés desce com as tábuas nas mãos e já começa ali a ouvir o barulho da festança que o pessoal está fazendo. E quando ele se aproxima do acampamento, ele vê o povo ali se divertindo, bebendo e adorando um bezerro de ouro que está ali bem no meio deles. E então Moisés se enche de furor, pega as tábuas de pedra que Deus tinha acabado de escrever, lança no chão, quebra elas e também pega aquele bezerro e destrói ele completamente até virar pozinho. E aí ele chega em Arão e cobra a liderança de Arão e pergunta, Arão, por que você fez isso com o povo? E aí Arão começa a dar desculpas. Ele fala, Moisés, esse povo é difícil, eles insistiram por um Deus porque achavam que você estava demorando muito. E aí eu pedi para eles o que eles tinham de ouro, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Aqui vocês percebem a diferença de liderança? Porque os dois eram líderes. Arão, ele não tinha o pulso firme como Moisés. Ele atendeu o desejo do povo porque era o mais fácil e no final ainda não quis se responsabilizar por nada. Usou várias desculpas. Já Moisés tinha o pulso mais firme. Ele guiava o povo corretamente pela vontade de Deus. E esse mesmo povo de dura cerviz tinha perfis totalmente diferentes, dependendo de quem estava liderando eles. E aí eu convido vocês para uma reflexão. E nós, que tipo de líderes nós temos sido? Na nossa casa, como pai, mãe, tio, tia, avó, avô, marido, esposa, irmão, filho, que líder, que tipo de líder temos escolhido ser? Aquele que atende à vontade do povo, guiando pelo caminho mais fácil e sem muito esforço,
mas que leva à perdição, erro, promiscuidade? A gente tem cedido ao choro, à birra, à chantagem, ou a gente tem tido o pulso firme, guiando pelo caminho certo com amor, apesar de ser mais difícil? Que legado a gente quer deixar para as pessoas que caminham com a gente? E mais, quando essas pessoas erram, o que a gente faz? A gente se exime da responsabilidade ou age com misericórdia? Que Deus possa nos inspirar a sermos líderes como Moisés, com pulso firme na verdade, mas com amor e misericórdia, deixando um grande legado de fé no único Deus verdadeiro. Finalizando então aqui a história, Moisés chama os que são do Senhor para se juntarem a ele, manda que matem os idólatras e convida o povo para se voltar para o Senhor. E aí o capítulo finaliza com a intercessão de Moisés pelo povo, não passando a mão na cabeça deles, porque Moisés leva eles a reconhecerem o erro que eles haviam cometido. E aí ele anuncia então que vai novamente subir ao Senhor para interceder com eles. E aí Moisés fala novamente com Deus, apresenta o pecado do povo para Deus, e Deus, na sua misericórdia clara, atende Moisés e os perdoa. E ainda fala: Moisés, pode voltar para o povo para conduzi-los, e o meu anjo irá diante de vocês. Que história, né, gente? Quanto de nós e do nosso comportamento a gente pode ver aqui. A gente também é teimoso, muitas vezes falta fé. A gente não é o líder ou a luz do mundo, muitas vezes, que Deus deseja que a gente seja. Mas Ele tem misericórdia e amor por nós todos os dias, quando a gente se arrepende. E ainda continua nos guiando para o destino que Ele deseja dar a cada um de nós. Que Deus nos ajude a sermos obedientes à Sua palavra e comprometidos com a fé e a graça de Jesus. E que Ele nos mantenha fiéis e confiantes em todas as Suas promessas, apesar dos problemas dessa vida. Eu fico por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se gostou, ajude no nosso trabalho curtindo, comentando e compartilhando, para a gente poder levar junto o conhecimento e o amor de Deus para as pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!